A dieta low carb tem um alto potencial de fazer com que você perca massa muscular. Isso é um ponto muito fundamental, porque algumas pessoas acham que ingerir proteína vai fazer com que você ganhe massa. Isso não é verdade. O que faz você ganhar massa muscular é a atividade física, uma alimentação adequada. Então a proteína ela é substrato para a produção de músculo, mas o carboidrato é fundamental para que você não perca a massa muscular que você construiu. Então a gente vai fazer um esquema aqui para que você possa ver como é que isso funciona, mas basicamente para entender, o nosso cérebro precisa de glicose o tempo inteiro. O cérebro só vai ter dois combustíveis, a glicose ou os corpos cetônicos. Quando você faz uma restrição do carboidrato, você não tirou completamente, você só restringiu o carboidrato, o cérebro não tem uma adaptação plena aos corpos cetônicos. Então vai precisar carboidrato continuamente chegando ao cérebro. Durante a noite, em processo de jejum, você obrigatoriamente vai perder massa muscular para que esse músculo se transforme em glicose para alimentar o cérebro. É muito comum a pessoa adotar uma dieta low carb, ela tem um emagrecimento no começo, esse emagrecimento nada mais é do que uma restrição calórica, que se ela conseguiu fazer uma restrição calórica, e chega um ponto onde a perda de massa muscular é tamanha que ela não consegue mais emagrecer. Então ela continua às vezes até com um pouco de sobrepeso, mas ela tem dificuldade de manter ou de ganhar a massa muscular. E quando a gente reduz a gordura e aumenta a quantidade de carboidrato, é gritante o aumento de rendimento na atividade física, é gritante o aumento de massa muscular e toda a sensação de bem-estar que essa pessoa tem. Então veja só, o nosso cérebro ele se mantém em atividade 24 horas por dia. O principal combustível para o cérebro é a glicose, que é o carboidrato. Tem que chegar a glicose no cérebro o tempo inteiro. O cérebro só consegue utilizar dois substratos como componente energético: a glicose e os corpos cetônicos. Só que a adaptação para usar os corpos cetônicos é uma adaptação mais lenta. Se você restringir totalmente da dieta carboidrato, são pelo menos 3 dias para que ele possa utilizar um pouco mais esse substrato energético, que são os corpos cetônicos. Tá? Mas a principal diferença que nós temos do cérebro utilizar a gordura, utilizar corpos cetônicos, é a velocidade de processamento do cérebro. Como a glicose produz energia rápida, tudo que eu preciso de velocidade no raciocínio, pensamento, eu vou usar a glicose. Quando o cérebro fica sob ação de corpos cetônicos, ele tem uma lentidão no seu funcionamento. Isso pode ser interessante em algumas doenças específicas, né? Mas na condição de velocidade de pensamento, agilidade mental, o carboidrato é o elemento que vai fornecer isso para o cérebro, assim como os músculos em atividade. O carboidrato ele traz uma energia rápida diferente da gordura. Então o que acontece aqui? Durante a noite, você fica em jejum. A maior parte das pessoas não acorda compulsivamente à noite para comer, né? Então vamos considerar que a gente está em jejum durante a noite. E você acorda de manhã e tem glicose no seu sangue. Você fala, poxa, mas como assim tem glicose no sangue? Eu estou em jejum, eu não comi nada, como é que tem glicose no meu sangue? Então, a explicação aqui é muito simples. Da glicose que nós produzimos à noite, 50% dela vai ser usada pelo cérebro, é o maior consumidor de glicose noturna. Ele vai conseguir basicamente 2 lugares essa glicose. Um desses lugares é o fígado. Então o fígado ele vai pegar a glicose que a gente comeu durante o dia, que alimentava ali o cérebro, mas você vai ficar em jejum à noite. Então vai chegar um momento onde você não tem mais o aporte da dieta como um elemento fornecedor de carboidrato ao cérebro. Então o que o corpo faz já para se prevenir dessa condição? Ele vai durante o dia guardar essa glicose no fígado como glicogênio. O glicogênio é um monte de glicose grudada, é um monte de glicose aglomerada de fácil utilização. Então durante a noite, quando a glicose começa a cair, eu vou precisar de uma ajuda de algum lugar para que apareça a glicose para o cérebro. O cérebro sem glicose ele não funciona. Então você vai começar a liberar esse glicogênio do fígado para suprir o cérebro. Só que num fígado cheio de carboidrato, eu só consigo nutrir 50% da necessidade cerebral de glicose. A outra metade da glicose, eu vou precisar da ajuda do tecido muscular. O músculo, ele guarda glicogênio dentro dele. Só que o músculo é egoísta, ele não tem como tirar a glicose dele para jogar no sangue. Então eu não consigo utilizar o carboidrato de dentro do músculo. Então o que eu faço? Eu destruo a massa muscular, pego os aminoácidos do músculo, levo para o fígado esses aminoácidos e transformo numa nova glicose. Então, resumidamente, essa glicose depois de passar no fígado vai gerar, esse aminoácido depois de passar no fígado, vai gerar uma nova glicose.
Então 50% mais ou menos da oferta de glicose para o cérebro vem do músculo. Então olha só, isso aqui é fisiológico, acontece com todos nós, mesmo para quem é fisiculturista, que tem muita massa muscular. Nós entramos nesse processo diariamente. Só que o nosso balanço de construção pode superar o balanço da quebra. Então, com isso, a gente tem uma massa muscular boa. Isso é fisiológico. Só que olha o que acontece numa dieta low carb. Eu faço uma ingestão de glicose insuficiente para manter um nível de glicogênio hepático normal. Ou seja, como eu comi pouco carboidrato, eu não tenho um estoque de glicose suficiente no fígado para oferecer 50% do que o cérebro precisa. Ou seja, eu não consigo oferecer 50% do que o meu cérebro precisa. Para nutrir o cérebro, o que eu faço? Eu aumento o que eu tiro do músculo. Ou seja, eu faço, nessa condição, um catabolismo. Né? Então, eu acabo, nessa condição de redução de glicose, sem ter um estoque no fígado adequado, tendo que usar mais a massa muscular, porque eu não tenho como tirar do fígado. Então, eu faço o que eu chamo aqui de autocanibalismo. Então, nessa condição, a pessoa ela tem até uma carga proteica suficiente para construir músculo, mas durante a noite ela causa destruição da massa conquistada. Não é incomum a gente atender indivíduos que estagnaram a perda de massa muscular, que na hora que você oferece o carboidrato, eles ganham massa muscular. Na realidade, não é que eles ganham, eles deixam de perder durante a noite. Isso otimiza muito a função muscular, otimiza a queima de gordura durante o dia, porque se eu tenho mais massa muscular, eu gasto mais energia, então eu faço um balanço muito mais adequado. Então vamos resumir isso aqui para você. Olha só. Pela alimentação chega a glicose, vai para a corrente sanguínea e vai nutrir o cérebro durante o dia. Então quando você faz a refeição com carboidrato de forma constante, você tem um aporte cerebral adequado de carboidrato, que é a glicose. E durante o dia, você guarda a glicose no fígado como glicogênio, que é um monte de glicose grudada. Durante a noite que você está em jejum, como não pode deixar de aparecer glicose para o cérebro, e a glicose começa a baixar no sangue, eu começo a liberar o carboidrato do fígado, que é o glicogênio, para a circulação, para alimentar o cérebro. Só que o fígado vai fornecer 50% do que o cérebro precisa, mais ou menos. Os outros 50% vêm da massa muscular. Eu destruo a massa muscular, pego os aminoácidos, levo para o fígado, ele transforma numa nova glicose e libera para a circulação. Meio a meio. Se a sua dieta é uma dieta de pouco carboidrato, você tem um baixo estoque de glicogênio, você não consegue oferecer 50% do que precisa aqui, tem que aumentar o que tira pela destruição muscular. Então você causa perda de massa muscular por baixa ingestão de carboidrato. Essa é uma característica muito comum na dieta low carb, das pessoas que chegam a um ponto e não conseguem mais emagrecer, perdem performance e não conseguem mais queimar a gordura ingerida. Então fiquem atentos se você tem essas alterações de perda de massa muscular, porque isso é bastante comum numa dieta low carb.